Salmo de número 130, faremos a leitura dos 8 versos deste Salmo. Nós queremos saudar aqueles que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube, que a paz do Senhor seja com todos vocês. A nossa expectativa nessa manhã é que o Senhor fale conosco por meio da sua palavra, que é central no culto reformado, no culto presbiteriano. Essa é a nossa expectativa. Salmo 130 diz assim a palavra de Deus: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Muito bem. Talvez você já tenha presenciado ou talvez passado por uma experiência de afogamento ou de quase afogamento. No ano de 2014, eu creio que naquela operação chamada Operação Golfinho, entrevistas foram feitas com alguns jovens a respeito dessas experiências, jovens que passaram por essas experiências. Um deles, uma adolescente de 17 anos, ela, pela primeira vez, ela relata que a irmã mais velha havia permitido que ela, no mar, fosse um pouco mais para o fundo junto com o outro irmão. E entre uma onda e outra, o irmão voltou. E ela não voltou. Ela ficou. No começo, tentaram resgatá-la, mas ela relata que era arrastada, o repuxo puxava ela e ela erguia os braços e clamava por socorro quando ela podia. E a irmã mais velha relata que a mãe desmaiou na areia quando viu essa cena. E a jovem relata o seu desespero. Ela diz assim: eu caí dentro de um buraco e fiquei. Não conseguia mais subir e nem firmar os pés no chão. A sensação era de impotência, de que eu tinha morrido mesmo. Todo mundo tentava me tirar e não funcionava. Cada vez que eu pulava, eu sentia algo me puxando para baixo, me puxando para o fundo. Algo me puxava cada vez mais submersa. Ela então, submersa na água e sem forças para nadar, ela relata que já havia perdido e desistido de lutar contra o mar quando ela viu uma voz firme de um salva-vidas o tirando de lá, quando ela clamou por socorro. O Salmo 130 que nós lemos, que está diante de nós, ele relata uma situação semelhante de profunda angústia e desespero do salmista, vivido por ele. Nós temos estudado aqui que este salmo é o 11º de uma coletânea de 15 salmos, chamados Salmos de Romagem, ou Cântico dos Degraus, de peregrinação. Esse grupo de hinos, provavelmente, que eram cantados pelos peregrinos judeus enquanto caminhavam em direção a Jerusalém para adorarem a Deus no templo, nas 3 grandes festas de Israel, provavelmente, Páscoa, Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Isso era feito anualmente de acordo com a lei de Moisés, registrada no livro de Levítico, capítulo 23. Os judeus, alguns viviam na Palestina, outros na dispersão, na diáspora, mas nesses grandes períodos eles se reuniam em caravanas e iam em direção a Jerusalém com suas famílias, seus animais,
e com todo o perigo que eles poderiam enfrentar no caminho. E esses salmos registram as experiências do povo de Deus de diversa natureza. Este salmo é o 11º dessa coletânea, que começa no 120 e vai até o 134. Embora parte dessa coletânea, esse salmo também é conhecido como um salmo de penitência, um salmo penitencial. O que significa isso? São poemas em que o salmista confessa diante de Deus haver pecado, ele suplica a Deus, ele se curva diante de Deus com seu coração, com a sua alma, busca o perdão de Deus e então ele recebe o perdão de Deus e louva a Deus pela sua misericórdia. Essa é a característica de salmos penitenciais. Nós temos 7 deles no saltério. Este aqui que nós temos diante de nós, nós não sabemos quem é o autor desse salmo, muito querido ao longo da história da igreja, por muitos reformadores inclusive. Mesmo que não tenhamos exatas referências da circunstância em que ele foi escrito, provavelmente ele esteja descrevendo a experiência pessoal do salmista. O salmista está aqui relatando a sua própria experiência, ou seja, ele é composto por alguém que está profundamente atribulado na sua alma, angustiado pela sua vida, em virtude dos seus próprios pecados. E a figura que ele utiliza aqui é a das profundezas, das águas profundas do mar. O salmista está de tal forma angustiado, atribulado na sua alma, que ele sente como alguém que está nas profundezas do mar, submerso em profunda angústia e aflição. Provavelmente também os peregrinos entoando este salmo e cantando, eles sentiam-se muitas vezes assim em caminho das festas em Jerusalém. Mas o ponto é que ele é composto por alguém que está nesta situação por conta dos seus próprios pecados, mas ele olha para cima, porque é isso que se faz quando nós estamos em um buraco. Não nos sentimos em um buraco, você não pode olhar para os lados, você olha para cima. Ele olha para cima e grita por socorro, busca o Senhor por misericórdia, por perdão, e ele conclama o povo de Deus a fazer o mesmo. E portanto meu objetivo nessa manhã é exatamente isso, é encorajar você a olhar para você mesmo, para dentro do seu coração, para a sua angústia pessoal, e você chegar à conclusão de que se você se encontra nestas profundezas, você necessita da graça de Deus, e o seu único remédio é clamar por socorro, de Deus. E esse é o tema do nosso sermão: das profundezas eu clamo a Ti, Senhor. A divisão deles, esse salmo, ele é dividido em 4 estrofes, ele é um poema, tem 4 estrofes, versos 1 e 2, nessas 4 estrofes aqui, ele nos mostra o seguinte: o que fazer quando estamos nas profundezas, angustiados na alma, atribulados, aflitos em virtude dos nossos pecados, porque às vezes nos encontramos assim. Nossa vida é assim, temos momentos de alegria, mas temos momentos de profunda tristeza, de profunda angústia, e talvez reflita a experiência de alguns que estão aqui nessa manhã. O que fazer quando nós estamos diante dessa situação? Primeiro, dos versos 1 e 2, ele diz que nós temos que clamar ao Senhor. Segundo, dos versos 3 e 4, da segunda estrofe, crer que o Senhor pode nos perdoar. Terceiro, na terceira estrofe, versos 5 e 6, aguardar pelo Senhor, esperar no Senhor. E quarto, ele conclama o povo de Deus a fazer o mesmo, a partir da sua experiência. É isso que nós queremos ver nessa manhã, aqui em poucas palavras, se Deus permitir. Em primeiro lugar, então, veja aí comigo, o que fazer quando nos encontramos em uma situação de profunda angústia e desespero na nossa alma? Clamar ao Senhor, suplicar ao Senhor. Veja aí,
das profundezas, verso 1 e 2, clamo a ti, Senhor. Das profundezas clamo a ti. O poeta clama a Deus das profundezas da sua angústia, do seu desespero. Nesse caso não eram os inimigos que atribulavam a sua vida, como é relatado no salmo anterior, no 129. Mas nesse caso dele era a culpa pelo seu próprio pecado. Isso corroía o seu coração, o seu sentimento de afastamento de Deus. A NTLH, que é uma paráfrase, quase que uma paráfrase, ela diz assim, traduziu assim: eu te chamei quando estava em profundo desespero. Talvez refletindo a alma do salmista nesse momento. Profundezas na Escritura, a expressão profundezas é um termo forte, extremamente forte, utilizado no Antigo Testamento. Você encontra essa situação, por exemplo, no profeta Jonas, quando ele procura fugir da presença de Deus, e ele vai parar nas profundezas, e de lá ele clama ao Senhor. O reformador João Calvino, ele tratando desse salmo, ele diz trata como se fosse um abismo, na expressão do salmista. Ele diz assim, que ele fala de si mesmo como que ecoando a sua voz, como se estivesse num profundo abismo, sentindo-se submerso pelas calamidades extremas da sua alma e da sua mente. A imagem é essa. Essa é a situação em que o salmista está, como alguém que está submerso, se afogando nas profundezas do mar, numa situação impossível de sair por si mesmo, mas ele clama por socorro. Ele clama a Deus, em profunda angústia, envolto em tristeza na sua alma, porque essas situações, ou algumas situações, sempre trazem desespero. Daí ele clama a Deus, de onde ele está, e ele clama aqui no verso 1, ao Senhor, a Yahvé, que é o nome pessoal de Deus, é o Deus da aliança, no verso 1, e a sua súplica está aí no verso 2, o seu clamor por socorro. Escuta, Senhor, a minha voz. Aqui no verso 2 ele já usa o nome de Deus como Senhor, Adonai. Essa é a tônica dele o tempo todo. Se você verificar no restante dos versos, Senhor, 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 Yahvé, Adonai, aquele que governa as nossas vidas. O tempo todo ele faz isso. Foi o que ele fez e é isso que nós devemos fazer quando estivermos lá, nas profundezas da nossa angústia. Nós devemos avaliar a nossa vida diante de Deus, em primeiro lugar. Avaliar como está a nossa vida com Deus e então clamar a Deus. Foi isso que o profeta Jonas fez quando lançado nas profundezas do mar. Ele clamou, no capítulo 2, diz assim: Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu, do ventre do abismo eu gritei, e Tu ouviste a minha voz. E vejam qual é a súplica do salmista: que o Senhor estivesse atento ou alerta os ouvidos às suas súplicas. Ouve, Senhor, o meu pedido de socorro. Era isso que ele desejava sinceramente, era isso que ele suplicava sinceramente, porque ele tinha consciência que o seu pecado, do seu pecado e da situação onde ele encontrava-se dentro de si mesmo, em virtude do seu pecado. E, meus irmãos, quando olhamos sinceramente para nós mesmos e percebemos quem nós somos de verdade diante de Deus, e percebemos que nós não somos diferentes do salmista, e que somos sim suscetíveis ao pecado e às consequências do pecado, esses momentos de profundo desespero em nossa alma, nos sentindo nas profundezas, sozinho, no abismo, no fundo do poço, então você e eu devemos clamar a Deus.
porque esse Deus ouve o nosso clamor. Ele atende às nossas orações. Foi isso que Davi disse no Salmo 18: na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu santo templo ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. É isso que você precisa fazer. O salmista se encontra nessa situação em virtude dos seus próprios pecados. Talvez seja esse o seu contexto, mas talvez também você se encontra nas profundezas da sua angústia e da sua alma por conta de pecados de outrem que atingiram você, ou ainda por uma ação soberana da providência de Deus. Deus é soberano e Ele faz aquilo que Ele quer. Mas seja qual for a situação, clame por misericórdia, clame pelo Senhor, porque esse tipo de angústia, e é muito importante a sua atenção nisso, esse tipo de angústia costuma puxar pessoas para o mais profundo abismo, e se você e eu não clamarmos a Deus, talvez nunca você sairá de lá. Você pode nunca sair de lá. Então essa é a primeira atitude do que fazer quando alguém está nas profundezas da angústia da sua alma por conta dos seus pecados. É clamar ao Senhor por socorro, na confiança de que o Senhor ouvirá. A segunda, versos 3 e 4, é crer que o Senhor pode perdoar. Vejam aí, verso 3: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? O salmista faz uma pergunta retórica aqui. Se o Senhor observares, se o Senhor registrasse, se tu, Senhor, registrasse os pecados, os nossos pecados, quem, Senhor, poderá escapar? A resposta que ele está esperando de uma pergunta retórica é: ninguém. Ninguém. O que ele está dizendo é o seguinte, é que ele é um pecador, assim como todos os homens o são. Ele reconhece o seu estado diante de Deus. Eu sou um pecador diante de um Deus santo, assim como todos são. Tu és o Senhor. E se o Senhor registrasse todos os nossos pecados, e o Senhor agisse sempre de acordo com aquilo que merecemos, nos julgando sem graça e misericórdia, todos seríamos punidos, todos estaríamos eternamente condenados. Se o Senhor agisse, por isso, queridos, é o perigo de você pedir a Deus: seja justo comigo, Senhor. Não peça justiça, porque o que Ele está nos mostrando é que se Deus agir com justiça, ninguém escapa. Se o Senhor registrar, assim como um contador registra numa lista todos os seus pecados e nos julgássemos a partir deles, sem exercer misericórdia e sem exercer graça, estaríamos perdidos. Quem, Senhor, subsistirá? Ninguém pode passar da punição divina. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo, não há nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, diz o apóstolo Paulo. E o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Se Deus aplicar justiça sem misericórdia, manifestada na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, ninguém sobreviveria, ninguém escaparia, todos nós estaríamos perdidos. Porque a justiça de Deus, a punição divina é uma reação da sua santidade, então todos devem morrer. Porque ninguém está isento de pecado e da quebra da lei diante de um Deus santo e justo. E é isso que traz angústia na alma, isso traz desespero, traz tristeza. Portanto, ele disse: se o Senhor registrasse todos os meus pecados e me julgasse sem graça e misericórdia, quem poderia escapar? Mas veja no verso 4 a conjunção adversativa.
Mas contigo, porém, está o perdão. É uma adversativa. Contigo, porém, está o perdão. Eu creio que o Senhor pode me perdoar do meu pecado, porque eu pequei contra ti somente, mas contigo está o perdão. O salmista reconhece que a única maneira de se livrar do registro do pecado é achegar-se a Deus e buscar o perdão que só Deus pode conceder. Em meio à sua angústia, nós lemos na liturgia, Isaías 55, Ele é rico em perdoar, porque Ele é rico em perdoar. Busque o Senhor enquanto se pode achar, invoque-o enquanto Ele está perto, Ele é rico em perdoar. Em Deus há perdão. Você que me ouve nessa manhã, você que me acompanha pelo nosso canal, é necessário esse reconhecimento que houve no salmista. É necessário arrependimento profundo dos nossos pecados em busca confiante do perdão de Deus. Deus é aquele, por meio de Cristo Jesus, que pode extinguir o registro dos seus pecados de uma vez por todas e trazer restauração à sua alma. Mas qual é o alvo do perdão de Deus? É o abuso da graça de Deus? Agora que Deus me perdoou, eu vou viver assim, da maneira que eu bem entender. Não, vejam no final do verso 4. Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Para que te temam. O perdão está com o Senhor, mas com o alvo de que o temamos. O perdão tem o alvo de nos conduzir a uma vida dedicada ao próprio Deus. É isso que o apóstolo Paulo disse em Gálatas 2:20. Agora não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo pela fé, eu vivo no Filho de Deus, por amor ao Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 15, Paulo disse: e Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O temor é o alvo de Deus. O que é temor? É uma postura de quem quer obedecê-lo, de quem quer honrá-lo, de quem tem um temor santo, de quem quer se submeter, reverenciá-lo, obedecer a sua lei. É uma postura de quem o respeita, é o estilo de vida de quem o ama. É o estilo de vida de quem ama a Deus. Portanto, o pecador perdoado, que é alvo da graça de Deus, não tem outro pensamento a não ser viver para Deus. Paulo diz: viveremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ele diz: de maneira nenhuma. Como viveremos ainda no pecado, nós que morremos para ele? A ideia do salmista é essa aqui, trocando em miúdos. Como é que eu posso viver em temor a este Deus? Como é que eu posso viver? Como é que eu não posso viver em temor a esse Deus que me amou, a esse Deus que pode perdoar os meus pecados? Como não viver em temor a este Deus? Como não adorá-lo? Como não amá-lo por tão grande amor demonstrado por mim? Como eu posso entristecê-lo? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. O perdão de Deus custou um alto preço. E o preço foi o sangue do seu Filho Jesus Cristo. O sangue foi derramado para que o seu pecado fosse perdoado. Portanto, tema a Deus e leve a sério a graça de Deus. Leve a sério a graça de Deus. O sangue foi derramado do Deus vivo e verdadeiro. Essa é a segunda atitude do que fazer quando você estiver nas profundezas, na angústia da sua alma. É crer que Deus pode lhe perdoar e lhe tirar a angústia dessa alma. Não há pecado que o sangue de Jesus Cristo não possa apagar definitivamente. Não existe. A terceira estrofe do que fazer quando estivermos nas profundezas da angústia da nossa alma é aguardar o Senhor.
está nos versos 5 a 6. Aguardar o Senhor. Depois de clamar a Deus, pedir por socorro e crer que Deus pode perdoar, de que Deus está pronto a exercer misericórdia àqueles que clamam por Ele, o salmista encoraja-se a esperar, a aguardar o Senhor. Vejam aí, aguarda o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. Nestes dois versos aqui, o poeta, você vai perceber que ele repete 4 vezes que a sua esperança está no Senhor. 4 vezes. Que ele o aguarda. E a tônica dele, a ênfase dele é que ele é uma expectativa confiante na vinda de Deus, em Deus. Quando ele diz no verso 5, a minha alma o aguarda. O que nós temos que lembrar é que o salmo é uma poesia hebraica. E pela sua própria natureza, ela é dirigida à mente através do coração. Ou seja, boa parte da linguagem do saltério, ela é emotiva. Ela é uma linguagem intencionalmente emotiva. Os salmos são poemas musicais. Um poema musical não pode ser lido como uma narrativa, como uma epístola. Ele deve ser lido na sua essência, na sua natureza. Ele também não é uma seção da lei. Sua intenção é apelar à emoção, evocar os sentimentos mais do que o pensamento proposicional. Mais do que isso. E ele estimula uma resposta do fiel. Então, quando ele diz assim, a minha alma o aguarda, alma aqui, ele dá uma ênfase, é uma ênfase adicional, implicando que o salmista, ele, embora estivesse nas profundezas da angústia, ele cria e, portanto, ele aguardava em Deus com a mais profunda afeição do seu coração, e por isso ele está expectante pelo Senhor vir em seu socorro. A minha alma o aguarda. Provavelmente, irmãos, a sua espera no Senhor tem a ver, sim, com o perdão dos seus pecados, mas também com o livramento de Deus pelas consequências que os seus pecados geraram, pelas consequências do pecado. É uma espera para ser livre das profundezas daquela situação onde ele se encontra na sua vida, nesse momento de angústia, atribulado na alma, angustiado de espírito pelas circunstâncias. Porque quando há arrependimento verdadeiro, há perdão definitivo. Mas as consequências internas, externas, podem tornar-se avassaladoras a todos nós, não é verdade? E aqui o salmista está aguardando para que Deus o tire dessa situação de profunda dor, de profunda aflição, de profundo desespero. E qual é o fundamento dessa espera dele, expectante? Ele diz: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. O fundamento dessa espera expectante é a sua palavra. É uma referência às promessas de Deus ao seu povo. Deus entrou em aliança com o povo de Israel, e a promessa pactual era essa: eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. Eu serei o seu Deus e você será o meu povo. E é isso que ele diz. Ele tinha em mente essa palavra, e nela ele espera confiante, expectante. Ele tem esperança. A sua alma aguarda em Deus, porque essa expectativa não é solta no ar, ela está fundamentada em promessas, na palavra de Deus, num Deus que está pactuado com o seu povo, num Deus que prometeu que perdoaria os pecados do seu povo, sempre que houvesse arrependimento de pecados, e salvaria o seu povo, restauraria o seu povo, salvaria-os de circunstâncias, aflições temporais, quando esse povo se voltasse para ele. Ele diz: a minha alma aguarda o Senhor, e eu aguardo na sua palavra. Eu aguardo na sua palavra. E veja no verso 6, ele usa uma figura
no verso 6, para definir o grau dessa espera. Veja o grau da espera. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. As vigílias da noite, no mundo antigo, era dividida em 4 partes. E a figura aqui é de guardas vigiando uma cidade nos seus turnos. E o que um vigia noturno mais aguarda? O que um vigia noturno mais espera? É o nascer do dia, nascer do sol, quando haverá troca de turno, quando haverá o dia raiar, o raiar do dia. O que ele está dizendo é o seguinte: assim como os guardas da noite esperam com expectativa pela manhã, que surgirá, assim como eles anseiam pela luz do sol quando encerrava o seu turno, a minha alma anseia ainda mais pelo Senhor. A minha alma espera ainda mais pelo Senhor. Como é difícil esperar, não é verdade? Como é difícil esperar. Mas lembre-se de que Deus não se submete à nossa agenda. Deus tem a sua agenda. É preciso lembrar disso. Todavia, o texto nos encoraja a esperar em Deus quando as nossas orações forem feitas. Esperar em Deus, aguardar confiantemente nele, porque somente Ele pode nos livrar de certas situações. Então, aprenda a orar, mas aprenda a aguardar a agenda de Deus. Aprenda, talvez você já esteja se sentindo assim, como esse salmista, em profunda aflição, como alguém que está submerso, no abismo profundo, afogando-se, como aquela jovem da introdução, e na angústia da sua alma parece que não há mais saída, mas se você olhar para cima, você irá perceber que há uma luz, existe um Deus que pode salvá-lo, existe um Deus que pode tirar você desse desespero, como fez com Jonas, como fez com o salmista. Mas você precisa clamar a Deus, crer que Ele pode vir ao seu encontro e aguardá-lo. Essa é a terceira atitude do que fazer quando você estiver nas profundezas da angústia da sua alma, é aguardar em Deus, esperar em Deus para o fim das suas angústias. E em quarto lugar, ele finaliza o salmo conclamando o povo de Deus a esperar também no Senhor. Veja que ele diz: espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele há copiosa redenção. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. O que o salmista faz aqui? Após falar de si mesmo, o salmista agora se dirige ao povo, aos seus irmãos, aos seus compatriotas, e ele passa da experiência individual para a comunitária. Ou seja, com base na sua experiência, ele conclama o povo a esperar também no Senhor, porque ele sabe que o Senhor vem. Ele faz isso, e esse é um ensino importante. Ele proclama ao povo de Deus o que Deus havia feito na sua vida. Assim como Deus o havia tirado das profundezas, Deus pode fazer isso com os nossos irmãos também. Deus pode fazer isso com aquele que você conhece, que também está na profundeza da angústia da sua alma. Portanto, ele testemunha, ele prega, ele testifica ao povo. E ele faz isso dando algumas razões pelas quais o povo deveria esperar. Se ele prega ao povo e diz que o povo deve esperar também no Senhor, ele dá algumas razões. Vejam aí, verso 7: pois no Senhor há misericórdia. Espere Israel no Senhor, porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é benevolente, Ele é gracioso, Ele tem um amor leal. A expressão hesed, misericórdia, a expressão hebraica, ela é muito mais ampla do que uma palavra só descrita aqui. É o amor leal de Deus. Segundo, nele a copiosa redenção. Ele descreve a redenção aqui como copiosa para que os fiéis, mesmo que nos extremos da angústia, se firmem nela. Ele intervém com copiosa redenção.
E no verso 8, é Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Ele reitera aqui no verso 8 o sentimento do verso 7. Nele há redenção, nele Ele é misericordioso, nele é copiosa a redenção. Queridos, João Calvino, a esse respeito, ele diz o seguinte, eu achei extremamente importante e profundo o que ele diz. A verdadeira utilidade dessa doutrina é, em primeiro lugar, que os fiéis, mesmo quando submergidos nos mais profundos abismos, não duvidem que o seu livramento está nas mãos de Deus, que sendo necessário achará os meios agora ocultos e desconhecidos de nossa percepção. E em segundo lugar, para que tenham certeza de que sempre que a igreja estiver aflita, Ele se manifestará como o seu libertador. Nós vimos que esse salmo possuiu 4 estrofes e nos mostrou o que fazer quando estivermos nas profundezas, em virtude dos nossos pecados, angustiados na alma, atribulados. Primeiro, clamar a Deus, suplicar por socorro. Segundo, crer que o Senhor pode nos perdoar. Terceiro, esperar em Deus para que nos tire das profundezas das quais nos encontramos. E por último, conclamar o povo de Deus a também esperar no Senhor. Testificar de que nele há misericórdia, de que nele há copiosa redenção. É interessante o fato desse salmo estar localizado logo após o 129, que é um salmo imprecatório, onde o salmista clama para que Deus exerça juízo sobre os seus inimigos. Não é por acaso, porque afinal, alguém poderia alegrar-se tanto com o castigo dos ímpios, do perverso, a ponto de esquecer-se de como está o seu coração, a sua vida diante de Deus. Você pode se alegrar tanto às vezes com o castigo dos ímpios que pode esquecer de como você está diante de Deus. Então aqui vai uma palavra final, algumas aplicações para encerrar, 2 aplicações apenas. Como é que está a sua vida diante de Deus? Como é que você se encontra diante de Deus? Avalie a sua vida diante de Deus assim como fez o salmista. Como é que está o seu coração? A sua vida cristã. Segundo, irmãos, nós temos um Deus em quem nós podemos confiar, um Deus em quem nós podemos crer e aguardar. Passamos por tantas situações, enfrentamos tantos desafios nessa vida. Muitos de nós aqui podemos estar nessa profundeza, abatido na nossa alma por muitas razões. O salmista se encontrava nessa situação em virtude dos seus próprios pecados. Talvez esse seja o seu contexto, porque algumas vezes os nossos pecados estão envolvidos nessas circunstâncias, eles estão envolvidos, mas talvez você se encontre nisso por conta de pecados de outrem, ou por um ato da soberana provisão, providência, do querer de Deus, do agir de Deus. Nem sempre tem a ver com culpa, mas por vezes nos encontramos nessa situação, nos sentindo no fundo do poço, questões internas, questões externas, pessoais, familiares, questões que envolvem os nossos filhos, questões de carências, mas saiba que se você está assim, é daí que você precisa clamar a Deus, suplique ao Senhor porque Ele pode lhe ouvir, Ele pode lhe ouvir. Se são circunstâncias causadas pelos seus próprios pecados, então peça a Deus o perdão, suplique o perdão, porque nele há copiosa redenção, com Ele está o perdão. Se não é isso, clame igualmente e espere por Ele, aguarde o tempo e o modo de Deus agir, Ele poderá lhe levantar e te conceder livramento da sua angústia, da sua alma, de algo que lhe corrói, porque Deus ouve as suas orações. Apenas aguarde a agenda de Deus, mas das profundezas, clame, clame. Aqueles que nos visitam nessa manhã, eu gostaria de deixar uma palavra para vocês também.
Talvez você tenha chegado aqui perturbado na sua alma, aflito, atribulada, angustiada, se sentindo terrivelmente abatida na alma, por conta dos seus próprios erros, por conta de erros de outrem, ou por algumas circunstâncias específicas. Cristo é o único que pode mudar a sua história. Cristo é o único que pode mudar a sua vida, de qualquer situação. Ele é o único que pode lhe tirar das profundezas do abismo, restaurar a sua alma. Ele é o único que pode mudar, restaurar a sua família, restaurar a sua vida, independentemente do abismo. Portanto, é a Ele que você deve buscar em primeiro lugar. É a Ele. E Jesus Cristo é o único que pode perdoar os seus pecados, para reconciliá-lo com Deus, a fim de que você tenha paz com Deus, sossego em sua alma e livramento do peso dessa angústia que você carrega. Mas você precisa crer nele, não em figura humana e não em figura de barro, mas nele. Clame ao Senhor Jesus nessa manhã. O maior problema do ser humano é o pecado. É o pecado. O problema da raça humana é o pecado. E nada deveria ser mais importante do que o arrependimento para o perdão de Deus na sua vida, mediante a fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você crer em Jesus Cristo, Ele paga o preço do seu pecado e você estará seguro, você estará segura. Porque pecadores como eu e você não temos como nos apresentar diante de um Deus que é juiz, de um Deus santo e justo. Não temos como fazer isso, nos apresentar diante dele e pleitear a nossa própria causa. Somente Deus, por meio de Jesus Cristo, pode lançar fora todo o registro lançado ou listado contra você e não empregá-los mais contra você, e você ter a vida eterna. Mas você precisa clamar por socorro na sua angústia. Se você clamar com fé, Ele poderá vir ao seu encontro. Que Deus abençoe a sua vida nessa manhã. Em nome de Jesus. Fiquemos em pé, vamos orar.